Olá, seja bem-vindo ao canal Caminhos de Evolução. Eu sou Silvio Siqueira. Vamos a mais uma live sobre assuntos na área de psicologia. Nos meus trabalhos na Casa Espírita, eu atendo muitas pessoas que reclamam às vezes de dor de cabeça, enxaqueca constante e dores no estômago. Eu sempre digo que dor de cabeça 95% está ligado à digestão, à sensibilidade no estômago. Primeiro, a causa física, o alimento. Tudo aquilo que nós comemos que é industrializado, que é ácido, que contém conservantes e até alguns frutos como a laranja e abacaxi, provocam inflamações na parede do estômago. E, logicamente, isso pode ir avançando e até se tornar uma úlcera. Mas existe a parte emocional que é mais importante. Nós sabemos que todos os sentimentos, aqueles que não são bons, nós absorvemos. Então, por exemplo, a raiva, o ódio, o ciúme, a inveja, são sentimentos ácidos que produzem um efeito muito pior do que o próprio alimento. Então, é preciso prestar atenção. Primeiro, quando você está com muita raiva de alguém e você está, por exemplo, se alimentando, você está jogando para dentro de si aquele sentimento. E ele vai aderir ao teu corpo perispiritual, é o psíquico que adere ao soma, ou seja, a doença psicossomática. Ela é muito mais causadora de problemas do que vocês imaginam. Então, além do contato com a alimentação, que deve ser a mais simples, natural possível, alcalina. E não é preciso explicar para vocês o que é alcalino e o que é ácido. Vocês sabem. Então, a nossa alimentação deve ser, na maioria, de frutas, verduras, legumes. O mínimo de açúcar, porque o açúcar ele vira ácido. Ele se transforma no estômago. O pão também é um açúcar. Batata também é um açúcar. Então, esses açúcares, eles fermentam no estômago. Eles se tornam ácidos. Em vez de pão que contém glúten, o problema do pão é que o glúten ele é uma cola. Então tudo que você come, e você come o pão, ele vai grudar de alguma forma no estômago, vai dificultar a digestão. A farinha de trigo também é um açúcar. Então ela tem esse efeito de grudar e de irritar as paredes do estômago e dificultar a digestão. Substituir o pão por tapioca, por exemplo, ou alguma coisa de milho, um pão que tenha um percentual maior de milho, você não vai deixar de comer pão, mas sem os inconvenientes da farinha de trigo. Principalmente quem tem sensibilidade ao glúten. Muita gente hoje tem sensibilidade, então é bom evitar. Então a tapioca é uma alternativa, o fubá é outra. Então um bolo com mínimo de trigo e mais fubá, e uma farinha que é muito usada, que é excelente, a farinha de aveia. Ela substitui com vantagem, dá mais sabor a um pão feito com aveia. Você coloca alguma castanha, esse pão fica ótimo. O mínimo de açúcar. Então, não precisa deixar de comer pão, só que ele será mais digestivo. Nós vamos falar das emoções. A raiva, por exemplo. A raiva ela vai destruindo as paredes do estômago, vai causando úlceras, que com o tempo podem virar tumores mais sérios. E aí então, o que fazer? É lógico que as nossas relações em família é que nos causam maior preocupação e maior desgaste emocional. Então, o ponto de partida para você aprender a não ficar com raiva, porque a raiva ela vai te destruir, não tem jeito. Então é procurar
compreender a pessoa, já logo cedo você se preparar. Hoje eu não vou ficar com raiva, porque você pode ter o domínio disso. Você pode decidir não se enraivecer, porque é um sentimento natural, automático, mas que você pode controlar, pode e deve. Então, eu me proíbo de sentir raiva. Por quê? Ponto de partida, tudo aquilo que as pessoas nos falam, a maioria das vezes, elas não estão querendo nos intimidar, nos inferiorizar, elas estão expondo um ponto de vista. Como não é o nosso ponto de vista, nós recusamos, sem analisar se o que a pessoa está falando é correto ou não, se é uma verdade. Plotino, que foi um filósofo neoplatônico do século II, ele era um sábio e ele reunia os amigos. Ele falava, por exemplo, sobre Deus, e ele pedia que cada um emitisse uma opinião diferente da dele. Ele falava durante um tempo, dando maravilhosas explicações, e aí ele ouvia sem interromper as pessoas. E ele agradecia, porque ele dizia que cada um tinha uma verdade, ou uma verdade relativa. E a verdade absoluta, ela é composta de vários relativos, inclusive o seu. Então, aquilo que a pessoa está falando é a verdade que ela enxerga. Para você pode parecer mentira, porque o teu ponto de vista é outro. Mas a pessoa inteligente, o sábio, como Plotino, ele ouvia e agradecia, porque ele dizia: cada opinião diferente me deixa mais sábio. Então, trazendo isso para o teu dia a dia, observa-se, por exemplo, você homem, se a mulher emite uma opinião, veja se você não tem preconceito, aquela ideia de que as mulheres são inferiores. Talvez você pense assim, ou como é que a minha esposa pode ser mais inteligente do que eu? Nós somos diferentes, temos inteligências diferentes, então ninguém é melhor ou pior. Então é importante analisar. E a pessoa inteligente, ela vai ouvir, respeitar, analisar e tirar proveito. Porque se a pessoa está vendo algo errado em você e você não percebe, percebendo você pode mudar, você pode se melhorar. E aí, bom para você. Se nós estamos aqui na Terra para nos auto-aprimorarmos, ouvir é a opção mais inteligente. E aí, tentar mudar. As mudanças são lentas, mas a perseverança leva a gente a um aprimoramento, que é constante. Então se prepare. Cada pessoa no meu lar, no meu ambiente de trabalho, que emitir uma opinião diferente, em vez de eu refutar, de eu usar a minha inteligência para dizer que eu estou certo e o outro está errado, eu vou analisar, ver quanto de acerto tem no que a pessoa está falando e tirar proveito disso. No mínimo, você vai se tornar um sábio. Aí você diz: puxa, Silvia, é que você não está no meu ambiente do lar. Você não sabe como as pessoas me irritam. E aí eu tenho uma triste notícia para você. A irritação, ela é natural, mas é uma reação sua. Você se irrita com a pessoa, não é ela que te irrita, até porque às vezes a intenção dela não é essa, mas você se irrita por orgulho. Como pode alguém falar isso a meu respeito? Nós nos sentimos verdadeiros deuses e não somos humanos. Então essa humildade, aliás, humildade é prova de sabedoria, de grandiosidade, de grandeza do ser. Humildade. O maior dos homens que passou sobre a terra lavou os pés dos apóstolos. Então a sua postura no lar é semelhante do Cristo. Você ama como o Cristo falou. Se você ama, você compreende.
você respeita, tenta ensinar, tenta ajudar, e no que você está tentando ensinar, você está ajudando, você está amando, porque era isso que o Cristo fazia. Então, só esse conceito, não vou me irritar, não vou expandir, expressar essa irritação, porque ela vai me matar, vai prejudicar o outro, porque eu vou ofender, não vai resolver nada e eu vou estar perdendo a oportunidade de aprender e evoluir. Se você lembrar dessa regrinha, você não vai conversar para ganhar a discussão, para vencer alguém. Até porque tudo que você faça, que você convença, que você vença, você está fazendo um vencido e a pessoa vai se sentir inferiorizada, magoada e vai ficar contra você. Às vezes essa atitude ela é permanente por décadas. E aí chega no fim da vida, a vida fica amarga, porque as pessoas se cansam de falar com você, não são aceitas, não são entendidas, passam a te evitar. Quantos pais se sentem abandonados pelos filhos, porque passaram a vida contestando, se colocando num pedestal, se sentindo superiores, não aceitando a opinião dos filhos, querendo impor a sua. Os filhos vão embora, raramente aparece, aí fica triste. E normalmente houve essa situação. Você impõe sua verdade e não aceita a verdade do outro, que é a verdade também que te esclarece e que te ilumina. Então veja que é uma questão de inteligência, inteligere, saber discernir dentre. Se eu tenho inteligência, eu ouço com calma, não interrompo a pessoa, observo e vejo que proveito posso tirar. E em seguida eu agradeço. Porque aqueles amigos que batem no seu ombro e dizem que você é maravilhoso, não te ajudam em nada. Mas aqueles que têm a coragem, às vezes dentro do teu lar, a pessoa tem coragem para te enfrentar, para falar que você está errado nisso e naquilo, ela está te ajudando. Porque você pode, se quiser, enxergar o erro e consertar. Aí você se torna uma pessoa melhor. Então, vamos falar mais sobre esse assunto, mas por enquanto é isso. Para evitar dor de cabeça, enxaqueca, uma alimentação a mais simples e frugal possível e os sentimentos de paz, de paciência, de compaixão pelas pessoas, de amor pelo teu próximo, ouvindo, aceitando as pessoas como elas são, olhando o lado positivo e não apenas os defeitos. Isso te predispõe a uma aceitação das pessoas. Aí você não se irrita. E se você perceber que está se irritando, diga, peraí, eu não estou sendo humilde, não estou sendo sábio. Vou me acalmar, não vou desejar me vingar, não vou usar minha inteligência para destruir o outro e provando que eu estou certo. Eu vou aproveitar a opinião, vou elaborar e me proponho intimamente a ser uma pessoa melhor, tirar proveito das opiniões contrárias às minhas, de pessoas que, sem saber, estão sendo minhas amigas, porque estão tendo a coragem de mostrar algo errado e me dando a oportunidade de consertar. Pensem nisso. E se você quer ampliar o teu entendimento sobre a vida, saber lidar com as pessoas, o livro Coragem para Ser Feliz. Aqui tem tudo o que você precisa para compreender o sexo oposto, o seu cônjuge, filhos,
o ambiente de trabalho, saber por que as pessoas reagem assim ou assado e saber lidar com elas, lidar com sabedoria. Muito obrigado.